Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: oh, mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que os cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu jugo. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem, surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde.
É lamentável, é doloroso, é sofrido? É. Mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro. Para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem é. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com o outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. Uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela, e isso ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria?
Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será
usar essa expressão, esposo espiritual da Virgem, não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. E uma coisa vai ficando misturada na outra. Aquele que é capaz de jogar um lixo dentro do rio, joga lixo no coração do outro. A gente vai se acostumando a ser um poluidor. Quando Deus entra de fato na nossa vida e estabelece em nós um processo de conversão que nunca vai ter fim, nós vamos ficando mais sensíveis a perceber os erros que a gente comete. A gente vai ficando mais disposto, poderíamos dizer, a lidar com aquilo que em nós é tantas vezes precário, desarmonioso. Aí nós vamos descobrindo que Deus habita os esconderijos mais inusitados. Às vezes você sai da sua casa aí para buscar uma igreja para você rezar. É bom fazer isso. Mas também não se prive de construir o seu santuário aí dentro da sua casa, de perceber Deus dentro do seu quarto. Essa voz íntima que fala em você, através de você mesmo. Deus nos fala através dos nossos recursos, como a gente falava no início aqui. Ele passa pelos nossos filtros, e a conversão é justamente arrancar esses filtros e percebê-lo nas nossas verdades pessoais. Aí sim, aí nós estamos falando de um encontro pessoal, sério e profundamente transformador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos assiste, obrigado também a você que nos indica. A gente sabe que muitas pessoas que já conhecem o programa Direção Espiritual, que já permitiram que essa agenda fizesse parte da sua vida, desde o tempo que nós estamos aqui às quintas-feiras, indicam esse programa a outras pessoas. Sempre aqui uma oportunidade que nós temos de refletir, temáticas que nos são comuns, porque é muito interessante. As pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, os assuntos que a gente fala, as questões que a gente levanta, às vezes sugerida por pessoas que nos escrevem, sempre tem uma representatividade muito grande. São muitas pessoas que se sentem ali representadas naquela resposta que a gente dá. Ou então, o programa há muito tempo deixou de ser perguntas e respostas, A gente gosta muito mais da boa prosa, da boa conversa. A gente não tem ansiedade de responder aqui ao vivo as cartas, porque a gente acredita que a gente chega ao conhecimento da verdade à medida em que a gente reflete. Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá da minha cidade de Formiga. Ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora. E eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes. Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava muitas coisas boas. Interessante, Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós. O simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já comunicam tanto com o seu jeito de ser. E ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela quando eu estive em Formiga por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta.
para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo, ou melhor, tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade da condição financeira, da necessidade e a urgência da questão financeira. Porque o trabalho voluntário ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse numa época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas. Porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolha antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde mora, a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e codependentes do álcool e outras drogas. Participo e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Alanon, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia. Ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de 8 anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, o que eu quero é que através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua codependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento desta outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem me roubou de mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu particularmente testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima. Fique com Deus, peço sua bênção. Lurdinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Lurdinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício. Então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína, ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas de ser um dependente. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa
das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Lourdinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do Grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, né, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool. Eu me lembro, ele ia para o AA e eu, minha mãe, íamos para o Alanon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Alanon se estende mais. Na nossa época era apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, né, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa para buscar nós fazemos a experiência da fé. Nos mínimos detalhes, eu gosto de dizer até que a fé antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo.
Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro, mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. E isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência. A gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas. E a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas e não sei porquê, talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim, não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios, e de repente Deus me fez ver de maneira muito generosa e carinhosa o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade.
E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece. E Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Está te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre.
Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário. Porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele. Mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa,
se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá.
Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua
que possa diminuir essa sensação de desconforto, a gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde a disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você.
que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece.